Boa noite a todos. Boa noite, Boa Igor. noite. Boa noite. Pelo computador não consegui não, vou ter que ir pelo celular aqui, ajeitar aqui essa tecnologia aqui. Bom Botar um demais. fone Bom de ouvido demais. aqui para não atrapalhar os membros da família que estão estudando aqui também. Vamos lá. Perfeito. Né? Boa noite a todos, boa noite. Luciano, boa Então, acho que noite. tá bom. Tá bom assim, né? Tá Então, ótimo, ótimo. perfeito. Então vamos lá. Primeiramente, obrigado aí por aceitar o convite, né? É um tema que poucas pessoas de verdade dominam, né? Muita gente fala sobre, mas pouca gente domina, então é uma honra para nós ter você aí. E quem que é o Senna? Quem que é o Eduardo Senna? Bem, então vamos lá, né? Sou um policial federal aposentado de 27 anos de atividade policial, advogado, instrutor de tiro, empresário, um pai, um filho, né? E um esposo. Bom Um demais. trabalhador de 32 anos aí de atividade. E hoje, não aposentado na polícia, mas não parado, como diz as Muito pessoas, bom. né? Dentro dessa atividade de segurança privada, além de ter sido vigilante por 4 anos, na década de 90, virei policial no final de 90, saí da vigilância e virei polícia federal. Aham. Então eu já tive dos dois lados dessa moeda, vamos dizer assim, né? Uhum. E virei chefe desse setor em 2005 e fiquei até 2016, por 11 anos, chefiando o setor aqui da região de Uberlândia. Bacana. Então, 90% das empresas com mais de 10 anos eu abri, né? Aqui da região. Então, praticamente, a força-tarefa foi uma delas. Que legal. Né? Muito A bom. força-tarefa foi uma delas. Então, estamos aí juntos nessa caminhada já tem um bom tempo, né? E agora, como Bacana. advogado, como empresário, continuo ainda, né? Trabalhando paralelamente dentro dessa atividade. E para mim que foi uma honra, um convite, que falar sobre essa área que eu gosto é fácil. Né? Não, bom Então, demais. é só convidar, né? É só convidar. Bom. Luciano, eu Então estava vamos comentando lá. aqui Né? que para ser vigilante, né, se faz o curso, né, é obrigatório ter o curso. Mas Isso. muitas vezes, para a pessoa assumir o cargo ali de supervisão, né, às vezes ele é um vigilante que se destacou na carreira e foi crescendo na empresa. E muitas vezes ele não parou para estudar como é que é ser um supervisor de segurança, né? Os desafios que ele vai estar enfrentando ali, às vezes, são outros e vai exigir dele um conhecimento que, às vezes, no curso preparatório para vigilante, ele nem teve, né? Ele, ou, às vezes, teve muito superficialmente, mas com a ótica do vigilante, né? O vigilante, ó, você é vigilante, você faz desse jeito. Agora, você é supervisor, né? O vigilante, por exemplo, não tinha que transportar uma arma, né? Não tinha que fiscalizar outro vigilante. Então, como é que você vê isso hoje, assim, né? Não ter nada que exija, né? Não ter tantos cursos sobre supervisor de segurança? Você vê que é uma dificuldade? Eu acho, dentro da sua proposta, isso aí já é uma coisa que a gente pode pensar até em futuro, em criar um curso especificamente para isso. O Aham. supervisor, no meu ponto de vista, ele é o meio policial, né? O fiscalizador, Uhum. né? Que ele vai se antecipar a uma fiscalização policial tentando dirimir as dificuldades que tem naquele posto, né? Os erros ou eventuais irregularidades, para que, se houver realmente uma fiscalizatória da polícia, isso passe de forma tranquila e regular, né? Então, um colete vencido, um armamento danificado, um vigilante mal uniformizado, né? Um equipamento danificado ali, uma má postura. Então, o supervisor ele tem essa função de fazer essa triagem, esse realinhamento do trabalho do profissional, né? Dentro de uma possível fiscalização. Então, ele é um pré-fiscal, seria isso? Ele Aham. seria tipo um anjo da guarda. E o cara que Uhum. vai ali e fala assim, não, cara, conserta aqui que a gente evita cometer um pecado e sofrer Aham. alguma sanção. Ele seria mais um anjo da guarda da equipe, daquele posto de serviço, né? Ele é o treinador, para na hora do treino tá tudo bem, para na hora do jogo, que a polícia chegar, Isso, exatamente. tá tudo Porque certinho. a autoridade fiscalizatória, ela não pode ali, né, dentro do princípio, né, da prevaricação ou da omissão, né, se burlar de atuar, né, diante de uma irregularidade. Então fica Aham. muito difícil para um policial, depois que constatou a irregularidade, fingir que não viu, né, falar, não, deixa para lá, não vi nada, não sei de nada.
Então, muitas vezes, dá até dó que você acaba tendo que conduzir um vigilante por uma falta de uma observação na legislação, ou de questionar, né, ou de buscar orientação. Ele age por livre, espontânea vontade, achando que está certo, né? Aí sofre as sanções legais e você tem que cumprir a lei, né? Tem que conduzir, muitas vezes até de forma injusta pelos valores intrínsecos da ação, né? Você vê a boa-fé dele, você vê que ele não está ali mal intencionado, mas ele fere uma lei, né? É o caso, por exemplo, do vigilante fazer segurança em via pública, né? Então, ele, muitas vezes, o dono do estabelecimento pede a ele, não, fica lá fora, eu não quero ser dentro aqui da empresa, eu quero ser lá fora. Aí passa a polícia e carrega ele preso por usurpação da função pública, né? E aí você vai falar para ele o que foi, cara? Você não podia ter feito isso, né? E fica difícil, são pequenos detalhes que o jeitinho brasileiro, nessa nossa cultura do jeitinho, muitas vezes as pessoas cometem pequenas infrações, né? Penalidade, seja contravenção, seja uma infração meramente administrativa, mas comete, por causa da cultura do jeitinho. Não, desse jeito, acho que não tem problema, não, ninguém está vendo, vai dar tudo certo, deixa para lá, né? Então, esse jeitinho prejudica muito no ato fiscalizatório. E eu vejo que um é o jeitinho e o outro lado também é o deixar de estudar porque acha que não tem nenhum problema, né? Não sei nem o que precisa, mas deixa, né? Eu falo muito para todo mundo que entra dentro da atividade de segurança privada. Leia a sua Bíblia. A sua Bíblia é a portaria 3233. A riqueza de informações que ela traz, ela tem até uma... Como é que eu vou dizer? Ela extrapola até a própria legislação em muitos pontos, exatamente por causa da necessária exemplificação e detalhamento das ações, para que ninguém lá na frente fale assim, mas isso não foi falado, isso não está explicado. Então, ela é muito grande, são mais de 200 páginas, não é à toa. Né? Então, se vocês estudarem até o conteúdo programático de ensino, que é o anexo delas, vocês vão ver a profundidade de conhecimento que agrega ali, que é para transformar esse profissional, que porque o vigilante tem uma particularidade em relação a grande parte das profissões, até de níveis superiores, de ter o registro em carteira. Tá? A maioria das atividades não faz registro em carteira daquela profissão. O vigilante tem isso em lei, então, assinado pela Polícia Federal, registrado no Ministério do Trabalho. Então, ele tem um status muito positivo dentro da atividade dele, por ser essa força auxiliar, né, essa proximidade do poder público, né, da segurança pública. Bacana. Então, o vigilante tem que ser um cara estudado. Tem que estudar. É o mínimo, né? É o mínimo. Tem uma pergunta aqui boa que o pessoal pediu para eu fazer para você. Quando eu falei que eu ia ter uma live com você, choveu pergunta aqui para mim. Mas como ela é muito boa, eu vou falar para o pessoal que eu vou fazer, mas para eles ficarem até o final. Que são as maiores, as curiosidades do que você viveu ao longo da sua carreira, as melhores histórias que você tem na sua carreira. Mas essa você deixa no final para o pessoal ouvir depois. O que eu queria te perguntar é justamente isso, né? A gente tem a Lei 7.102, né, que começou lá a regulamentar a vigilância. Aí tem o decreto, a portaria, né, 3233, que é realmente, eu até abri ela aqui, tem acho que 219 páginas. É muita coisa para regulamentar, para descrever. Segurança patrimonial comum, segurança orgânica, transporte de valor, etc., né, muitos pontos. Mas eu queria trazer aqui para a gente conversar sobre alguns pontos que eu acho que às vezes são mais descuidados e que são muito importantes. Por exemplo, uniforme do vigilante. Né? O que o vigilante tem que ter de obrigatório e que às vezes, muitas vezes, as empresas não cumprem. Né? O que está na lei, o que está na portaria, o que você observava na sua profissão quanto agente fiscalizador ali? Se vocês lerem na portaria, posso até pesquisar aqui para vocês. Eu tenho a questão do crachá, né? Então tem a questão do apito, que o nego muitas vezes pergunta, por que de um apito, né? Pense comigo, você está no meio de uma multidão. O que é mais profissional? Alguém chegar e fazer um apito, onde todo mundo
vai observar, igual um guarda de trânsito, ou o vigilante gritando lá, ô, fulano, você canta a camisa vermelha. Ou ele apitar, todo mundo olhar, aí ele direcionar o comando para quem ele precisa. Então o apito tem essa finalidade sinalizadora, né? Para chamar atenção para o segurança que está ali cumprindo o trabalho dele, uma questão de evacuação diária, por uma questão de restrição de acesso. Então as pessoas vão observar. Essa é a função do apito. Ele não está ali só por acaso, gente. Foi posto ali com uma função. É o sinalizador, né? Os coletes de sobrevivência também têm apito. Porque você imagina se uma pessoa está no meio de uma selva, o que é mais fácil escutar? Alguém gritando ou um apito de estridente? Né? Então, a maioria desses coletes de sobrevivência tem um apitinho dentro dele. Mesma função, é sinalizador. Então, tem os itens que é o apito, né? Com cordão, para evitar que ele se perca. Né? Então, tem o nome e o logotipo da empresa, que tem que estar identificável, né? O profissional tem que ser identificável, as pessoas têm que separar um visitante daquele profissional. Né? Ele tem que se destacar. Uma das funções da atividade é a ostensividade. Né? Então, ele tem que estar destacável. Outro ponto é a plaqueta de identificação. Saber quem é você, qual a empresa que tu representa. Você realmente é um vigilante, porque há uma figura dentro da plaqueta que ela é para verificar se aquela pessoa continua com vínculo com a empresa. Se não é um laranja, uma pessoa disfarçada de vigilante, ele tem validade. A validade tem essa função. Realmente você ainda está vinculado a essa empresa? Então ele tem uma temporalidade que tem que ser renovada para que a pessoa tenha fé pública, se identifique plenamente ali. Não, eu sou um profissional, está aqui meu crachá identificável, com validade. Geralmente algumas empresas colocam no verso desse identificador o direito dele ao porte de arma, ou algumas prerrogativas legais que a profissão lhe garante. Né? Então, mas isso aí praticamente são os elementos, né, que compõem uma das partes do uniforme. Outra é a questão da ostensividade, a não semelhança com o uniforme das forças policiais. Né? Tanto que uma das proibições é do vigilante não sair do posto uniformizado exatamente para que não seja confundido com o poder público. Com o poder público, né? E o cara chega ali na padaria uniformizado para tomar um café e está tendo um assalto, né? Então, ele vai ter que reagir, porque o cara vai achar que ele é assalto, porque ele é um policial. O assaltante, o marginal, vai falar, entrou uma autoridade ali. E mesmo se for um vigilante, entrou alguém que garante a segurança. Né? Agora, se não é o posto de trabalho dele, ele vai fazer o quê? Ele não está armado, ele não está a trabalho. Então, a legislação a legislação busca proteger o profissional de todas as formas. Então, não são proibições, são proteções, evitando ocorrências que já aconteceram, e a legislação foi atualizando, tentando inibir essas falhas, esses erros e esses incidentes, né, contra o profissional. Então, essa que é a visão que as pessoas têm que ter. O uniforme é obrigatório, colete dentro de banco é obrigatório, né? Carro forte é obrigatório. É a proteção dos profissionais dessa área que estão presos dentro de uma estrutura, né? E são chamarisco, né? Ali tem grande poder financeiro. Então, essas duas áreas são obrigatórias, o uso de colete balístico. É isso que as pessoas têm que entender no estudo da legislação. Bacana. E tem um ponto aqui do uniforme, né, que fala a plaqueta de identificação do vigilante autenticada pela empresa com validade de 6 meses. Né? Essa autenticação da empresa, eu já vi algumas formas de fazer, né? Uma delas é uma assinatura mesmo do diretor ali no fundo. Sim. E essa validade de 6 meses, quando você não quer descartar o crachá, você pode colocar ela de forma posta, né? Então, você imprime ela de forma que ela fique, depois você consegue retirar ela, né? Sim, mas e com a função exatamente de verificar se ele tem vínculo com a empresa. Né? Se ele não saiu e não devolveu. Porque assim, é um requisito ele devolver. Assim, eu espero que as empresas cobrem essa devolução no final, quando ele sai, né? Mas por alguma desorganização, às vezes pode ser que ele não cobre. Ou às vezes até que ele falsifique, né, esse crachá, né? Então, é muito importante esse ponto. Né? Risco sempre tem, né? Mas a legislação busca proteger, né? Bacana. E, Sena, como é que
faz para transportar uma arma? Geralmente os clientes perguntam, Igor, a gente quer um vigilante armado aqui agora, eu preciso que você mande ele para cá agora, pega uma arma aí e transporta. Aí eu vou explicar, olha, nós somos uma empresa de segurança, nós temos autorização, nós temos armas aqui, mas eu preciso fazer um contrato com você, assinar esse contrato, protocolar ele lá no GESP, imprimir a guia, né? Como é que é esse processo todo? Quando eu tento explicar para o cliente, ele fala assim, não, o Igor ele tá inventando porque ele não quer prestar o serviço para mim. Né? Como é que é esse processo todo de transporte de uma arma e por que ele existe? Né? Evitar exatamente essa movimentação ilegal do armamento, né? A empresa de segurança, como ela está atrelada a toda a regulamentação da Polícia Federal, toda arma para se movimentar tem que ter uma estrutura, né, administrativa e jurídica por trás, né? Para quem vai, de onde vem para onde vai, né? Onde está essa arma? Você tem essa arma no seu cofre? Ou essa arma está em outro posto de serviço? Por que está indo esta arma? Qual que é a vinculação que você tem? Uhum. Senão ele pode mandar essa arma para qualquer lugar, sem nenhum critério, né? Até porque se essa arma for roubada lá, como é que ela chegou lá? Cadê a guia? Eu posso fazer a guia emergencial? Beleza. É aquela coisa da celeridade, porque muitas vezes o banco não está aberto num domingo, né? E eu preciso reabastecer um posto que foi assaltado e foi roubado aquele armamento, então eu preciso reintegrar a estrutura do posto. Então eu solicito uma guia emergencial que eu vou pagar com prazo posterior, né, para poder levar essa arma para o posto e regularizar. Mas obrigatoriamente no primeiro dia útil eu tenho que tomar medidas administrativas e legais para regularizar essa movimentação. Porque se um policial ou qualquer outra autoridade chega naquele local e pede as identificações do armamento, aí o armamento está lá sem o registro, não tem um histórico da guia, ou seja, há toda uma irregularidade dessa movimentação, que pode gerar sanções somente administrativas ou até criminais, né? Até penais. E depois que a arma chega também, né? É interessante dizer, porque tem postos de serviço que eles não são, às vezes, 24 horas, né? Eles são, às vezes, à noite. E aí tem que estar um cofre lá guardado, né? Sim, tem que ter toda uma estrutura de segurança. E se o cliente falar assim, ó, eu também quero ter acesso a esse cofre, eu posso? O cliente que é dono do local. A arma não é dele. Como é que ele quer assumir a responsabilidade daquilo que não é dele? O Estatuto de Armamento é muito claro. A responsabilidade sobre o armamento é da empresa. Né? Quem detém a posse do armamento é a pessoa jurídica. Não é o dono da empresa e nem o vigilante. O vigilante é um portador no posto de serviço daquele armamento. A partir do momento que ele saiu do posto, a arma não pertence a ele. A arma é responsabilidade da empresa. Né? Então a empresa tem que garantir que essa arma esteja segura. Antigamente, muito tempo atrás, antes da 3233, a 381, se eu não me engano, que era a portaria anterior, ela deixava que guardasse armamento dentro do cofre do banco. Então era uma coisa muito irregular, porque o tesoureiro tinha acesso, o gerente tinha acesso, um caixa que pudesse entrar. Então, ou seja, as pessoas, todo mundo tinha acesso. Então a regulamentação da 383 falou, não, isso aqui não tem nada a ver com o banco, isso aqui é um posto de serviço. Então vocês têm que ter uma área própria de vocês, com todo o equipamento de vocês, tudo bonitinho. Né? Então essa é a finalidade, separar a figura da pessoa jurídica, prestador de serviço e do cliente ali, né? E lá na 3333 ele fala, é bem que você falou isso mesmo, né? Que ela veio para, às vezes, corrigir uma falha da anterior, né? Ela fala que o contratante ali, ele não tem acesso, ele não pode ter acesso mesmo. Né? Tem que ser um local que só a empresa de segurança e os vigilantes vão poder acessar. Né? E aí vem aquele risco, né? Alguém que tem acesso ali, que não tem preparo para usar uma arma. E às vezes ele é curioso, né? Ele olha, nossa, que legal, uma arma, né? Primeira vez que eu estou vendo uma arma na minha vida. Ou a pessoa também está diante de um problema, brigou com algum colega do serviço, está fora eu sei que tem uma arma no cofre. Tem uma arma ali no cofre. Eu vou pegar e botar na mesa aqui durante a reunião. E aí? Então, são situações... Quem é que vai assumir essa responsabilidade? Quem é que vai assumir a responsabilidade sobre o uso desse equipamento? Quem é o responsável? Então tem que tomar muito cuidado. Né? E tudo na lei, tudo que está na portaria ali, tem um fim, né? Ninguém colocou ali à toa. Né? Eu tive uma ideia mirabolante aqui, vou colocar isso aqui na portaria. Né?
Te garanto que, se fosse para escrever um livro de todas as ocorrências que a Polícia Federal recebe, gente, eu não sei se seria uma tragédia ou uma comédia. Viu? É muita coisas assim que ninguém acredita, coisas absurdas. No final eu conto algumas coisas que eu já presenciei. Beleza. Coisas absurdas. Outra coisa que eu queria te perguntar, Ciana, também é a reciclagem, né? Como é que faz quando há algum atraso na reciclagem? O que isso gera para a empresa? Multa? O vigilante pode exercer, não pode? Como é que funciona? Bem, a própria portaria, ela, como a grande dificuldade da empresa de retirar todos os seus profissionais para enviar tudo dentro de uma sala de aula, ela trabalha junto com percentuais, né? Então, há um percentual aceitável pela Polícia Federal para que você se programe gradativamente e renove a capacitação profissional deles. Então, há essa margem. Mas se ultrapassar essa margem, você sofre sanções por cada um dos vigilantes irregulares. Né? A reciclagem, por que ela é obrigatória? Por que está isso em legislação? Né? Porque o profissional dentro da área de segurança tem que se renovar todo dia sobre o uso do aplicativo da lei. Né? O cara botar em prática a legislação todo dia está mudando. Todo dia há uma nova forma de abordagem, técnicas de entrevista. Lembre que o vigilante ele não é uma força auxiliar, então ele tem aula de criminalística, ele tem aula de entrevista, né? Ele tem gerenciamento de crise, uso progressivo da força. Então, é renovar o profissional para que ele exerça um bom trabalho e diminua a sua possibilidade de erro. Né? Então, ele renova isso de 2 em 2 anos. Qual profissão faz isso, gente? Um policial militar, se você perguntar para a maioria dos policiais militares, eles atiram de 10 em 10 anos. Né? Algumas forças o cara só tira uma vez, só quando ele fez academia. Depois nunca mais ele dá um tiro. E o vigilante tem o prazer de fazer todo o acabouço de conhecimento de 2 em 2 anos e ainda dar tiro, né? Porque a legislação quer que ele seja o melhor profissional. Então, eu falo muito com as pessoas na reciclagem, aproveitem, renovem o conhecimento, questionem ao seu instrutor ali na frente, porque é um momento de renovação do profissional. Né? É um momento muito importante que a legislação permite isso, dá esse direito a ele. Não é nem uma opção, é um direito. Né? Então, a reciclagem é importante. E pelo que eu vi aqui, né, depois você me corrija se eu estiver errado, eu vi bem rapidamente aqui, tem até 5%, né, do efetivo, se estiver atrasado, do efetivo. Você é passível de uma advertência. Né? Então, assim, isso. Não é algo tão grave, uma advertência, não é algo que você quer tomar uma advertência, mas tem essa flexibilidade. Né? E a gente está vendo agora, por decorrência dessa dificuldade. A gente está vendo agora, por exemplo, durante a pandemia, a escola ficou fechada, foi acumulando-se ali vigilantes que não puderam fazer reciclagem, e aí até quem estava com reciclagem vencida naquele período não era cobrado por aquilo, porque a escola estava fechada. Mas na hora que voltou, a gente foi marcar agora, eu quero 6, 7 vagas aí. Não tem, só tem 2, porque está todo mundo querendo. Né? Então, tem algumas flexibilizações que às vezes não estão no decreto, mas que são situacionais, né? Igual ninguém estava prevendo a pandemia, né? Então, a polícia também entende que ela também dê essa flexibilidade ali, né? Dependendo da situação. Né? É o bom senso, é uma questão do bom senso, né? Que acaba tendo que prevalecer acima da legislação em alguns pontos, porque aí é uma força, né? Além da capacidade de cada um de nós, né? Então, é uma certa fatalidade que todos nós passamos com essa situação da pandemia, né? E o poder público, ele tem esse reconhecimento que ele tem que auxiliar as forças, né? Que ele apoiam as entidades que... Porque senão como é que trabalha, né? Todos têm que trabalhar, né? O objetivo é produzir e manter que o Estado e o poder público, de certo modo, né? Ele quer manter e preservar essa regularidade social. E hoje a vigilância é muito essencial dentro de muitas áreas aí. Não tem como você falar que não pode ter, né? Você não tem como pensar sem, né? Um banco sem segurança chega até a dar medo de entrar num banco. Exatamente. Então, são pontos que devem ser considerados na fiscalização. Agora eu tenho
4 perguntas bem quentes aí para fazer, dessas que o pessoal pediu para fazer bastante. Lá na Lei 7.102, fala o seguinte, no artigo 10. São considerados como segurança privada as atividades desenvolvidas em prestação de serviços com a finalidade de proceder à vigilância patrimonial das instituições financeiras e outros estabelecimentos. E aí depois fala que só pode realizar essa atividade as empresas de vigilância, né? Só que eu entendo que o termo é um pouco geral, assim, né? Atividade de segurança patrimonial. E aí a gente vê empresas que não são empresas de vigilância, ela abre uma empresa de conservação e põe a figura do vigia, né? E aí tem alguns pontos que a gente tenta encontrar um limite entre o que pode ser um vigia e o que pode ser um vigilante. O que deve ser um vigilante. Por exemplo, tem casos que a gente vê que são nítidos que está extrapolando a regra, né? É uma pessoa que foi contratada como vigia por uma empresa que não tem autorização, ela está lá fazendo ronda, está toda paramentada, você vê, o cara está mais ostensivo às vezes que a polícia militar, um cacetete, um taser, todo paramentado, né? Só faltou a caveira do Bop no uniforme dele. Isso claramente está errado, né? Esses dias eu vi num drive-thru de uma grande empresa aqui de Uberlândia, de lanche, dessas multinacionais, um cara vestido com o uniforme do Exército, trabalhando lá de segurança, né? Isso me mostra que, assim, estava muito errado. Mas onde que, voltando um pouquinho, né, no exemplo, até onde pode, né, um trabalho de vigia, onde que ele passa a estar errado? Qual que é esse limite? A gente consegue medir isso? Como é que você vai fazer essa avaliação? Eu vou resumir em vários cursos que eu fiz, e nós definimos isso como o que é vigia e o que é vigilante. A palavra vigia, ele só vigia, ele não age, ele não atua, ele não intervém. Se a partir do momento que você tem que intervir, você não é vigia, você é vigilante. Porque o vigilante é o vigia atuante. Essa seria a palavra melhor para explicar o que é o vigilante. É o vigia atuante, é o que age. É o que vai lá e fecha a porta, é o que bota para fora, é o que conduz, é o que proíbe. O vigia, ele só vigia, ele só olha. Só olha, só vigia. Né? Então, o vigia seria hoje o vigia de monitoramento. Ele está lá, só olhando. Ele não age, ele não intervém, ele não vai lá contra a ação agressora e toma uma atitude. Né? Ele só vigia, ele vai ligar para quem tem que tomar atitude e falar, tem uns caras aqui dentro. O vigilante não, ele já tem o poder público, já tem o poder legal, né, de agir. Né? Ele tem o poder legal de agir, porque ele está ali para isso. Essa, para mim, acho que é a forma mais simples de você separar o vigia do vigilante. Essa questão da clandestinidade, isso é cultura. Né? As pessoas não valorizam a segurança. Então, minha bateria está acabando, deixa eu tirar o fone e botar para carregar. Tá bom, espera. Vamos lá. Vou ter que falar no viva voz aqui. Né? Então, a questão do clandestino, o que eu vejo? Isso é uma questão mais cultural, porque dentro do Brasil as pessoas entendem a segurança como um gasto, não como investimento. Então, toda vez que se fala em segurança, um alarme, uma cama, uma cerca elétrica, um vigilante, fala, não, eu vou gastar dinheiro com isso. Só que o cara não mensura que o patrimônio dele vale 10, 20, 50 mil vezes mais do que aquele gasto. Entendeu? Aí ele não tem seguro e não tem um vigilante. E conta com a sorte. Vai lá e contrata o João, que é amigo da família, que está desempregado, e bota ele lá como vigia. Aí o sistema, que é complicado, acontece um incidente com esse João. E ele vai a falecer, que ainda tem sorte pro cara, que se ele morrer, dói menos, porque se ele ficar inválido, ele vai ter que arcar com toda a estrutura médica e familiar e financeira dessa pessoa até a morte dele. Né? Então, a pessoa contrata essa pessoa de forma irregular e não sabe a responsabilidade legal que ele está botando sobre os ombros. Porque não é só uma vida que está ali, né? É um profissional que ele pode ser preso pela polícia por exercício irregular de profissão, porque o vigilante não é uma profissão regulamentada, então ele está exercendo uma profissão ilegalmente. Ele já pode ser conduzido por isso. Né? Ele pode tomar uma atitude arbitrária, um uso excessivo da força
e a vítima entrar com uma ação indenizatória contra ele e contra a empresa que o contratou irregular, né? E como é que essa pessoa vai se explicar perante o judiciário? Você vê o Vai ter sanções Carrefour, absurdas. o Carrefour, né? Aquele problemão que deu com o Carrefour, né? Tem históricos antigos de boates. Houve uma boate em São Paulo, se não me engano, foi na década de 2003, 2002, de um segurança que matou um rapaz na boate. Foi R$1,5 milhão indenizatório, mais ou menos isso. Foi coisa assim, de valores astronômicos. Porque o rapaz era de uma família de posse da região e foi feita uma expectativa de vida daquele profissional, né, ou do jovem, quanto que ele poderia produzir, quanto que ele poderia ganhar. Então, tudo isso foi projetado na indenização durante a empresa. E a empresa pagou um valor absurdo sobre isso, por causa de um vigilante clandestino. Né? O jeitinho, né? Bota aí mesmo, só um final de semana. Eu já vi empresas botarem menor para fazer segurança, coisa assim. Falei, gente, se já adulto já é complicado, você vai botar uma criança aqui, um adolescente para fazer segurança. É muito complicado. Então, as pessoas não mensuram a segurança como algo essencial, como algo importante e que tem que ser levado muito a sério, né? Porque você está lidando com vidas, não é só patrimônio, está lidando com vidas que vão olhar para você e vão para o profissional ali e vai falar assim, senhor, me ajude. Senhor, eu estou com um problema. O cara quer me bater, o cara quer me matar. Pelo amor de Deus, me proteja. As pessoas vão olhar você ali como o seu salvaguarda, como seu protetor. E o cara despreparado, desqualificado, um freelancer, ele vai fazer o quê? É igual esse vigiazinho de rua, que eu já aprendi vários, que fica pitando. Né? Aí uma vez um bateu na minha casa oferecendo esse tipo de serviço. Aí eu comecei a rir, né? Ele foi bater logo na minha casa. Aí eu fiz a perguntinha básica, né? Você não tem problema com a Polícia Federal de ficar fazendo isso? Realmente, o único problema meu é com a Polícia Federal. Eu falei assim, então você bateu na casa do chefe desse setor. Então aqui você não faz, não. Aí então foi muito engraçado isso, que ele me via na rua, ele saiu voado, né? Porque eu falo assim, se você pintar a minha porta, eu te prendo. Então é complicado. E ele cobrava R$20. Aí um vizinho meu foi assaltado, roubaram a casa dele. Aí ele falou assim, poxa, eu não consigo achar o vigia. Eu falei, o que você tem dele? Nada, só um número de telefone. Então as pessoas são muito inocentes nessa questão, né? Confiam demais em quem não deve, dão a liberdade para um estranho. Você imagina, você contrata uma pessoa que você não tem antecedentes criminais dele, que a Polícia Federal não atestou. Você não sabe a capacidade profissional dessa pessoa para poder exercer aquela atividade. E você vai abrir a porta para ele. Você vai falar para ele o horário que você chega e o horário que você sai. Você vai demonstrar para ele o patrimônio que você tem. E ele vai ficar sabendo quem é você, quem é a sua mulher, quem é os seus filhos, onde você trabalha, onde você vai, quando você vem, se você está viajando, se você não está. Como é que você vende essa informação para o estranho? Aí as pessoas são assaltadas e reclamam. Eu falei assim, gente, a primeira segurança é feita por nós. Nós temos que ter a consciência da segurança coletiva e individual. Eu não posso dar sorte ao azar e nem oportunidade ao ladrão. Eu tenho que me precaver de todas formas. E um profissional regulamentado é uma das ações protetivas. Né? Contratar porque é amigo de fulano, nego me indicou. Assim, vai achar ele depois, para ver. Você vai ver esse problema. Aqui na empresa também tem um que fica rodando o quarteirão aqui, mas ainda não vem pedir dinheiro pra gente também, não. Ele faz só nos vizinhos. Né? Bom, mas gostei. Vai que chega na Polícia Federal um convite para ele aparecer lá, né? Gostei dessa definição aí do vigia, né? Assim, é algo que é difícil às vezes explicar para o cliente e não é barato contratar um serviço de vigilância, né? Ele não é barato, mas, porém, contudo, entretanto, todavia, não contratar, às vezes, pode sair muito mais caro. Né? Então, 99% sai mais caro. Esse cuidado. 99%. Por que não é barato? Você tem que pagar reciclagem desde 2 anos. Por que não é barato? Você tem que manter nele uniforme, armamento, capacitação técnica, colete balístico. Então, o investimento agregado ali. Seguro de vida dele é mais caro. Olha o currículo noturno dele. O vigilante tem seguro de vida. Em lei.
Então, ou seja, muitas figuras, o valor agregado do trabalho é muito grande. Uhum. Não é simplesmente uma pessoa que está ali, é um profissional com um arcabouço de direitos e obrigações muito grande. Então, isso gera um custo muito grande para a pessoa jurídica. O poder público também, nós estamos trabalhando danado para fiscalizar tudo isso, porque existe muito nuances, né? Muitos detalhes que tem que ser. Igual o vigilante que trabalha dentro de uma empresa de produto químico. Eu, além do uniforme que ele veste, em tese, eu também tenho que verificar se ele está usando os equipamentos de proteção individual naquele ambiente, porque ele tem que estar dentro do padrão da segurança e dentro do padrão de vigilância. Né? Sanitária, de proteção, de salubridade, de periculosidade e tudo mais. Então, são muitos contextos que têm que ser analisados. Há anos atrás, houve aquela situação dos vigilantes dos postos bancários, por causa do rodízio para almoço, e houve uma briga muito grande na esfera judicial, que acabou criando o direito certo do vigilante de tirar o interstício alimentício, né, das refeições. Isso gerou o desemprego por um lado e de redução salarial do outro. Porque, já que eu sou obrigado a dar horário de almoço, por que eu vou contratar o cara para 8 se eu contrato para 6 e não dou almoço? Então, reduziu a jornada de grande parte dos profissionais, botou um para ficar fixo e os outros só ficam melhorando. Então, é um tiro no pé de um lado, ganha de um lado, perde do outro. Por quê? Porque há muitas figuras jurídicas dentro da atividade que acabam não sendo observadas, né? E eu acho que acaba tendo até um retrocesso, né? E culturalmente a coisa estava funcionando muito bem com o horista, né? Aquele que ia lá, tirava horário de todo mundo e resolvia, mas foram brigar além do que precisava e criaram uma situação jurídica muito mais complexa, um exercício de atividade muito mais difícil, mas aprendizado para todos nós. Isso aí, você falou das taxas, né, do porquê que é caro, né? Quem paga essa fiscalização, que você tem que deslocar a agência da Polícia Federal para fiscalizar empresas, é a própria empresa que tem que pagar uma taxa para subsidiar esse custo que existe, né, o salário do policial que está ali, né? Então, tudo isso envolve quem às vezes tem uma empresa de vigia e não tem essa taxa, né? Então, tudo isso tem que ser colocado na ponta do papel. Mas você falou um termo aí, cena de não paga seguro, de tiro no pé. Vamos falar de tiro agora, né? Você também agora está como instrutor de tiro. Duas situações. Uma do disparo, vou botar entre aspas, acidental, né? Sim. Você pode falar melhor do que eu, mas eu acho muito difícil ter um disparo acidental mesmo, né? É mais, às vezes, falta de preparo do que disparo acidental. E o outro é o disparo numa troca de tiro, né? Às vezes a pessoa invade o local e o vigilante realmente atua ali, atua corretamente, faz uso progressivo da força, dá o tiro quando precisa dar o tiro, e às vezes mata uma pessoa que tentou matar ele primeiramente. O que a empresa tem que fazer? Por que eu pergunto isso? Porque alguns colegas me relataram esses dias que foram nas reciclagens, né? E algumas pessoas deram instruções para o vigilante meio que se safar de uma situação de prisão, de algum problema. Mas tem coisas que eu falo assim, olha, se tem alguém ensinando o vigilante a fazer isso, ok, assim, não concordo, mas agora o que a gente como empresa vai fazer? O olhar da empresa. Eu vou ajudar um vigilante a sair correndo para fugir da situação? Eu como empresa? Eu não posso fazer isso, né? Então, o que a empresa deve fazer nesse caso? Né? Quem ela tem que informar? Qual atitude que ela tem que tomar? Como que ela deve agir? Então vamos lá, né? Fugir para quê? Quem que é o criminoso na história? É o vigilante ou o bandido? Né? Vai fugir do flagrante de quê? Legítima defesa é legítima defesa. Seja minha, seja de terceiros. Então, legítima defesa é legítima defesa. Vai ser ouvido e vai embora para casa. Né? Se ele vai responder lá na frente por um excesso, por uma omissão, né? Aí é outra história. Mas legítima defesa é legítima defesa. Responde naturalmente, a empresa aciona um advogado, acompanha o vigilante, a arma vai ser apreendida para a perícia e fim de papo. No outro dia o vigilante está no posto de trabalho, trabalhando normal, com uma arma normalmente. Ele não é o criminoso da ação. Né? Então, não tem que fugir, esconder de flagrante. Flagrante, gente, é quem comete crime. Os senhores são os heróis da situação ali. Né?
O problema é aí que está. Se você não estudou na reciclagem, no curso de formação, o uso progressivo da força, gerenciamento de crise, legítima defesa, ou seja, se você faltou para essas aulas, você não vai compreender o que você está fazendo ali. Então você vai acabar ficando com medo do sistema, mas o sistema está ali para te proteger, não é para te punir. Existe a figura da legítima defesa fática, né, real, e existe a figura da legítima defesa putativa, que é a expectativa de um mal, ficta, né? Eu achei que o cara ia sacar uma arma, a pessoa fez um gesto agressivo, ele tomou uma atitude suspeita, meteu a mão na cintura, fez um tom de ameaça, fala, cuidado que eu vou te matar. Ou seja, se você vai me matar, você tem poder de letalidade. Eu não sou obrigado a esperar ele atirar em mim para me proteger. Então, são várias figuras jurídicas que temos que avaliar caso a caso, mas, via de regra, legítima defesa é legítima defesa, é uma excludente de ilicitude. Né? Você não está cometendo um crime, você está se defendendo. Né? Então, na questão já de disparo de arma de fogo, depende. Né? Depende. Foi um erro mecânico? Foi uma negligência, uma imprudência ou uma imperícia? Ou seja, você foi negligente em ficar brincando com o cão? Você foi imperito em ficar rodando a arma no dedo? Né? Ou você não foi prudente em ficar fazendo roleta russa? Então, qual delas que você cometeu ali? Então, o fato em si vai definir o caminho jurídico, se ele vai conseguir se defender disso, ou se ele vai ser conduzido mesmo para a delegacia. Aí sim, como o bandido da história, né? O criminoso da história. Né? Porque a arma de fogo dentro do Poder de Serviço, ela está ali para o uso efetivo da força para fim de garantir vidas. Não se use arma de fogo para defender patrimônio. Arma de fogo é para garantir vida. Quem garante patrimônio é seguro. Né? A arma de fogo é para salvar vidas. Então, as pessoas têm que entender isso. Onde que eu usaria a arma? Quando alguma vida estiver em perigo. Seja minha, seja de terceiros. Então, toda ação com uso de arma de fogo tem que ter esse viés. Garantir vidas. Se eu atirei no carro, cara, porque ele tentou pegar minha bicicleta, perdeu-se. Não tem legítima defesa aí. Não tem legítima. Então, uma coisa é usar a arma e dominar ele, deita no chão, não sei o que. Agora, se eu atirei nele só porque ele roubou a bicicleta, agora, ele vai roubar a bicicleta e usa de algum meio de violência contra mim ou terceiro, ele que está sendo ameaçado novamente. Vida. A vida é um elemento essencial no uso da arma de fogo. Uma coisa é usar a arma para um fim de dominatório, inibidor. Né? A força, ela faz esse equilíbrio de forças. Né? O cara vem com força, ele usa força, usa progressivo. Ele vem com um tom e vem com outro tom. O senhor pode ser preso por desacato, o senhor pode ser preso por desobediência, o senhor está extrapolando o seu direito legal, farei uso da força contra o senhor. Então, é algo que muitas vezes ele é imediato, essa elevação da ação progressiva, e muitas vezes ela é escalonada. Então, o vigilante tem que entender isso, que a arma de fogo sempre tem que ter vida em jogo, não é patrimônio. O patrimônio pode ser, muitas vezes, o elemento motivador do risco à vida. Mas jamais a arma de fogo tem que ser usada para proteger um patrimônio. Protege vida. Se alguém entra na minha casa, eu não vou atirar nele só porque ele entrou dentro da minha casa. Mas se eu falo para ele, saia, ou se eu falo para ele, não venha para cima de mim, deite no chão, e ele tenta me agredir, tirar a arma de mim, ou me matar, ou agredir algum familiar, perdeu-se a figura do patrimônio. É vida. Eu vou atirar nele porque eu estou com a minha vida em risco. Por quê? Porque mesmo ele não tendo arma, se ele tentar tomar a minha arma, quem que vai morrer? Então eu vou usar a arma para evitar que ele tome a arma de mim. Aí onde que está a legítima defesa? O uso necessário da força. Se eu fizer um excesso, o cara já caiu no chão, eu vou lá e dou mais 3 nele no chão. Cadê a legítima defesa? Então, ela começou bem e terminou mal. Né? Eu usei tudo certo. Aí no finalzinho, nervoso, extrapolado, vou lá e dou mais 4 tiros no cara no chão. Só porque você entrou na minha casa, vou dar mais 4 tiros em você. Acabou-se, perdeu essa figura da legítima defesa. Ô, Sena, agora, uma coisa do ponto de vista
material, né, a gente entender esse mecanismo. E o outro é o procedimental, né? Vamos supor que você, na época que você era vigilante, antes de você passar no concurso para a polícia, você foi promovido a supervisor de segurança. Aí no seu primeiro dia de serviço, você está lá no seu escritório, acabou de chegar no posto, aí o vigilante te liga e fala assim, ô chefe, acabei, eu tava mexendo na arma aqui, ó, não fui eu não, tá? Mas ela disparou, né? Qual que é a sua atitude em seguida? O que você tem que fazer de procedimento como supervisor de segurança? Bem, tem que ser feita uma ocorrência policial, porque eu tenho que justificar o que aconteceu, porque eu tenho que dar baixa nessa munição no patrimônio da empresa. A Polícia Federal vai questionar, cadê essa munição? Para onde ela foi? Então, tem que ser feita a ocorrência policial. Paciência. Se isso vai ser crime ou não, depende, cada caso é um caso. Vem as excludentes, vem se foi falha mecânica ou não. Existe a figura na legislação do Estatuto do Desarmamento, que é atirar em direção à via pública, na via pública, ou quer ver outros pontos que ela fala? Deixa eu ler com propriedade, que fica mais fácil, né? Então, aqui fala assim, disparar em lugar habitado, nas suas adjacências, em via pública ou em direção a ela. Então, isso está tipificado no Estatuto do Desarmamento. Então, se for um tiro só para atirar, fazer graça, igual o negro tem mania, dá tiro para cima, que é Natal, é meu aniversário, ele cai nesse artigo do Estatuto do Desarmamento. Então, isso é um crime. Então, não tem conversa, né? Se houve negligência, imperícia, prudência, vai ser avaliado em outras situações. Mas se for uma falha mecânica, a arma caiu acidentalmente mesmo, né? Não tem o que se apenar. Né? Simplesmente é fazer uma ocorrência e fim de papo. E essa ocorrência eu chamo, no primeiro momento, a Polícia Militar, e depois eu pego e protocolo isso no GESP, para a Polícia Federal de Ciência, para abrir, durante a abertura do processo no GESP, para informar a Polícia Federal. Isso, abre no GESP a comunicação para a baixa dessa munição. Porque se houver uma fiscalização e conferência do seu estoque de armas e munições, do mesmo jeito que você faz a ocorrência da perda da arma, você também tem que fazer da perda das munições. Muitas empresas fazem esse erro. Ele faz a ocorrência da arma que foi roubada no posto, mas esquece das munições. E lá na frente será cobrado dele. Aí ele vai ter que voltar no posto policial e acrescentar as munições de cada ocorrência. Porque as munições também são produtos controlados. Então, não é só a arma. Colete balístico, arma e munição. A única coisa que pode dar problema para qualquer empresário na área de segurança são esses 3 itens. Você pode resolver o seu problema trabalhista, previdenciário, INSS, facinho. Mas se você não devolver as armas, você não devolver colete, se você não devolver munição, você já arrumou problema para você o resto da sua vida. Né? São 3 gerações para você resolver isso aí. Né? Porque o empresário será apenado criminalmente por isso. Né? Então, na legislação do Estatuto do Desarmamento, fala que qualquer ocorrência com arma de fogo e munições, ela tem que ser feita em 24 horas dentro da ocorrência. Cara, por que disso? É porque forçar o empresário a comunicar o mais rápido possível às autoridades que aquela arma, se for abordada na rua, na via pública, por alguma força policial, ao entrar no sistema, ele dá automaticamente que aquela arma está em situação irregular. Né? Então, essa é a finalidade, dar celeridade à captura dessa arma. Se ela for acessada por alguma força policial, alguém que esteja em posse dela, ela seja recuperada o mais breve possível. Muito bom. Muito bom, Sandro. Show de bola. E agora a pergunta que o pessoal pediu para te fazer, né? As principais... o que foi mais curioso nas histórias aí ao longo da carreira na Polícia Federal? Atividade? Nossa, rapaz, eu fiz uma lista aqui de algumas que eu mais ri na minha história de vida. Manda aí. Ó, eu peguei um vigilante, por exemplo, aqui que ele foi na delegacia porque estava com a munição de festim, de fuzil no banco. Aí ele queria mostrar para todo mundo que ele era ex-militar, que tinha conhecimento técnico, e levou essa munição de fuzil para o banco. E caiu na infelicidade de jogar essa munição no lixo. A faxineira achou, mostrou para o gerente, pronto, foi conduzido para a delegacia por posse de munição de calibre restrito. Por mais que seja festim, é uma munição. Vai cair nas excludentes, crime pequeno potencial ofensivo,
mas teve constrangimento. Né? Teve vigilante, igual um posto de serviço que eu fui, que o vigilante estava com um revólver sem um cão. O cão quebrou, o funcionário da empresa, não sei dizer se era um supervisor, não me lembro, foi lá e tirou o cão da arma e deixou o vigilante sem um cão. Olha só. Com a arma. Ou seja, a arma que não servia para nada, ele só estava lá para falar que estava com um objeto na cintura. Mas ele não tinha uma arma, ele tinha um pau de ferro lá. E ficou muito tempo assim? Eu comecei a rir, eu falei assim, rapaz, você é maluco, eu tinha pedido para ir para casa, velho. Eu vou ficar aqui com um trem de mentira na cintura. E ele ficou muito tempo com essa arma, assim? Ficou. Eu tive que ligar para a empresa e falar, traz outra para cá agora, porque é um absurdo o vigilante estar aqui sem arma. Né? É complicado isso. Tem hora que é preferível não deixar a arma, né? Seria até melhor, né? É muito mais fácil explicar que você não conseguiu emitir a guia e levar a arma a tempo para o posto que deixar uma arma danificada no posto. Então, faltou bom senso na área do supervisor nesse ponto aí, né? É o jeitinho brasileiro, vai lá, arranca um pedaço, vou levar ali para arrumar e trago depois. Não é assim, né? Temos que preservar a vida daquele profissional que está ali, né? Você ficaria lá naquele posto desarmado? É isso que é a pergunta que você tem que fazer. Você ficaria? Né? Muito fácil transferir o ônus para o outro, né? Então temos que ter essa consciência. Outro ponto que aconteceu aqui foi um vigilante que eu prendi fazendo segurança na rua, fazendo ronda. Aí eu cruzei com ele num trabalho e perguntei o que ele está fazendo ali. Ele foi fazendo ronda. Falou assim, acho que não é bom você ficar fazendo isso não, porque você vai acabar sendo preso. Não tem problema não. E, beleza, eu não podia conduzi-lo naquela hora e fui embora para a delegacia. Aí no outro dia eu fui lá novamente, só para prender. Aí fui eu e o Jorge, o grande companheiro que ainda está em atividade. Né? E paramos na rua e eu desci do carro e comecei a tirar foto das casas, apertando campainha na casa de todo mundo para ver se ele ia vir me abordar. Ele me abordou. O que você está fazendo aqui na rua? Eu falei assim, é rua, é via pública, eu posso ficar aqui à vontade. Né? Eu falei, não, você não pode, cara, não sei o quê. Eu falei assim, como não pode, cara? Direito de vir, tá, não sei o quê. Eu falei, não, você não pode ficar aqui, você não tem que sair daqui. Eu falei, mas quem é você? Eu falei, eu sou o segurança da rua. Eu falei, é mesmo? Então você é o polícia da rua aqui? Então eu também sou polícia, vamos lá. Quem é que tem que ser preso, você ou eu? Infelizmente, tive que conduzi-lo, né? Eu acho que eu sei dessa história, né? Função pública, né? Que teve um bairro que solicitou ali, né, para uma empresa fazer a segurança no bairro ali, né? Era um bairro chique, mas era um condomínio fechado, né? Não era, via público. E a guaritinha no meio da rua, viu? É muito complicado. Outro caso foi um vigilante num condomínio. Nós fomos cumprir um mandado de busca no condomínio, e o vigilante, mesmo com o mandado de busca, mesmo a viatura ostensiva, todo mundo identificado, falou que ninguém entrava no condomínio. Eu falei, cara, não faz isso não, que você vai preso. Eu tenho aqui um mandado judicial. Chame o seu superior, comunique ao síndico do condomínio, peça para acompanhar, você acompanha, mas não restringe o acesso, que você vai preso por obstrução da justiça. Fora se você ainda desacatar a autoridade, aí vai preso por desacato. E se ele determinar, você vai preso por desobediência. Então, são 3 probleminhas que você está arrumando ali, por falta de 5 minutos de diálogo ali com alguém que devia te auxiliar e você não buscou. Então, tem que ter muito cuidado. Já tive esse desprazer também de levar um ex-companheiro, né, vamos dizer assim, né, como já fui vigilante, preso por falta de ter um pouquinho mais de humildade, talvez, ou de orientação, vamos dizer assim. Né? Isso acontece. E sabe esses casos eu já vi acontecer também, esse tipo de caso, às vezes ele fala com o síndico às vezes conhece a pessoa que pode ser que seja presa, né? Já estão desconfiando que a pessoa vai ser presa, ele fala assim, não é para você deixar ele entrar, se você deixar ele entrar, você vai ser demitido. Eu já vi isso acontecer. Eu falei, olha... Eu prefiro ser demitido que preso. Você está numa situação que você vai ser demitido dos dois lados. É melhor você ser demitido e não ficar preso, do que você ser demitido e ser preso. Né? Porque depois que você tiver antecedência, você não pode nem ser mais vigilante. Então você perdeu o direito até de exercer a profissão. Então, tomar muito cuidado com isso. Ter o bom senso, estudar, gente, ler a legislação, se orientar, buscar o seu supervisor, buscar aquele que possa te orientar, né? E deixar de achismo, né?
Igual uma vez um vigilante lá em Patrocínio, ele queria saber se minha carteira era verdadeira ou falsa. Aí eu falei, uai, rapaz, você é perito? Falei, não, eu também não. Falei, na dúvida, deixa eu entrar. Agora, se você acha que não devo entrar, chame a quem é superior a você para assumir essa responsabilidade. Não assuma, não, que quem vai preso é você. Transmita a responsabilidade para quem determinou que não era para entrar. Chama o gerente do banco, ele que venha. Se ele tiver dúvida, eu passo o telefone da delegacia, ele ligue lá e com a minha identificação ele confere, mas não seja arbitrário, tem que ter bom senso. Do mesmo jeito que ele tem o direito de me identificar, eu tenho o direito e a obrigação de identificar. Né? Então, e adentrar naquele ambiente sob fiscalização. Até porque na própria legislação ele é passivo de multa só por me restringir de fiscalizar. Ele vai ser multado só pela dificuldade de me deixar entrar e já vai ser multado. Isso está na legislação. Então, e fora, isso é só de segurança privada, fora se ele cair na esfera penal aí, né? Por desacato, por desobediência. Então tem várias histórias, amigo. Tem as boas, nos ruins, né? Já peguei vigilante que passou super bonde no projeto da munição porque estava caindo. Eu falei assim, então nunca atire com ela, que o risco dela não sair é enorme, vai explodir na sua cara. Né? Então as pessoas não têm conhecimento técnico, aí acho que só o fato de estar colando ali está resolvido o problema, só que ele está arrumando uma bomba. Né? Se ela não sair pela frente, ela vai sair por onde? Né? O projeto tem função de sair. Se ele colou ele, como é que fica? Vai dar um probleminha na sua mão aí. Né? Eu já tive casos de vigilante, por exemplo, que tremia de medo e não conseguia mexer na arma, não ter habilidade no manejo com o próprio armamento. Né? Aí eu falei assim, para tudo, deixa que eu pego, eu vou te dar uma aula e você faz de novo. Aí eu pegava, desmuniciava, ensinava como é que fazia, municiava de novo, botava na cintura dele e falava, agora começa do zero. Então como é que você faz? Colocar o seguro, direção no cano da arma, dedo fora do gatilho, abre o tambor, tira a munição, apresente primeiro as munições, apresente a arma vazia e deixa que eu faça a fiscalização. Mas, então, isso tudo o profissional ele tem que compreender que eu não sou vilão ali. Muitos vigilantes viam o policial federal como um inimigo, né? E, na realidade, o policial está ali para conferir se ele está amparado, se ele está equipado, né? Se ele está exercendo com providade o seu trabalho, né? Se a empresa está dando a estrutura mínima para ele trabalhar. Então, eu cansei de em posto civil solicitar que fosse colocado um rádio no posto, porque um vigilante não tinha contato audível com o outro. Como é que um vigilante do primeiro andar vai pedir apoio para o vigilante do segundo se eles não se conversam? Dá para ligar para 190 ali, pegar o ramal e chamar o outro lá em cima numa ocorrência? Não dá. É o radinho aqui, ela fala, desce aqui que estou precisando de apoio. Né? Então, tem uma pessoa dando conflito na porta giratória. Então, são situações que o policial está ali para agregar, jamais. O ato fiscalizatório é um nome que é dado à ação, mas, na realidade, ali é um ato de auxílio e preparatório para um bom trabalho. Né? Eu chego lá, o que eu vou verificar? Se sua arma está em condições, se sua munição, se o seu colete não está vencido, se não está faltando equipamento, se você está plenamente identificado, se a sua reciclagem está em dia ou não. Então, é uma fiscalização para punir vigilante? Qual é o momento que o vigilante está sendo punido aí? Quem está sendo fiscalizado é a empresa. Se a empresa está colocando um profissional ali de forma correta. Não é o vigilante. O vigilante acaba levando, o vigilante acaba trazendo isso para ele como se ele fosse a pessoa que está sendo fiscalizada. Pelo contrário, né? Quem está sendo fiscalizado é a empresa. Eu estou ali para auxiliar ele nos tratos, na forma, então, sem perguntar, por assim, qual que é a dificuldade do posto, quem pode melhor exemplificar a realidade no posto de trabalho que não seja o próprio profissional, né? Então, as fragilidades, antes da portaria, as mais antigas, a Polícia Federal, por exemplo, em bancos, ela tinha um poder discricionário de determinar abertura, fechamento de portas, janelas, grades. Então, ela tinha esse poder impositivo de forçar o banco a estruturar melhor a sua área para que o profissional de vigilância exercesse com mais tranquilidade o trabalho. Né? Então, exigia um novo vigilante, um equipamento melhor, uma grade numa porta, uma tranca.
Então, isso hoje já não é assim, a legislação hoje dá a liberdade que a empresa contrate um profissional e faça um plano de segurança, mas a legislação exige que ele cumpra integralmente. Como hoje nós não temos mais o poder de orientar, eu tenho só a obrigação de conferir se está sendo cumprido, na sua totalidade. Né? E posso solicitar mudanças para posteriori. Né? Cera, muito bom, excelente. E como é que o pessoal te acha hoje? Que tipo de serviço você presta hoje? As redes sociais? Eu agora estou advogando, né? Estou advogando, sou instrutor de tiro, ainda não estou trabalhando efetivamente na atividade de instrução. Né? Estou construindo um stand para esses fins, né? Trabalho, auxilio em algumas questões na área de despachante, né? De arma de fogo, junto ao Exército e à Polícia Federal, principalmente. Né? Eu sou empresário, montei uma empresa no ramo de arma de fogo, não vendo para pessoa física, só para pessoa jurídica, viu, gente? Não adianta me ligar. Não, eu posso indicar para quem você deve comprar, mas eu vendo só para pessoas jurídicas. Né? E tem outros empreendimentos que nós estamos aí aproveitando, que não estamos tão velhos nem tão novos, mas estamos ainda em condições de agregar valor. Né? Então, estamos aí à disposição, independente de estar nativo ou não, o que eu puder auxiliar vocês, fiquem à vontade, está aí meu Instagram, manda mensagem, fiquem à vontade em questionar sobre o que tivemos hoje aqui, esse pequeno debate, e o que eu puder auxiliar será um prazer para todos nós, tá bom? Convida mais, vamos bater um pouco mais de papo sobre isso daí. Pode deixar, gostei muito. Muito interessante. Se quiser passar alguma mensagem final aí sobre a área de segurança, pessoal, alguma coisa? Então pronto, senhores, fui vigilante, estou aqui Policial Federal aposentado, então vocês podem mais. Todos vocês têm a capacidade de crescer e de evoluir. Mas, necessidade de estudar, buscar conhecimento. Pense fora da caixinha. Você sempre pode ser melhor do que você foi. Agregue valor para você. Você sabe qual que é a frase que eu falava para todo mundo quando estudar? Eu sou um cara que tem muitos cursos, chutando por baixo uns 80 cursos técnicos. Então, eu falo sempre assim, eu sempre treinei, não é para pôr brevê no peito, até porque não caberia nem no peito, nem na parede, o tanto de certificado que eu tenho. Mas é para voltar para casa. Porque o conhecimento me dá capacidade de trabalhar melhor e dar uma resposta que não me afete na minha vida privada. É separar o profissional da vida privada. Então, eu como profissional, nunca tive problema. Por isso que eu nunca levei problema para dentro da minha casa. Porque eu sempre fui um bom profissional. E um bom profissional tem que buscar ser um bom profissional. Né? Isso é uma conquista diária. Então, através do conhecimento, é uma das melhores ferramentas para você voltar para casa. Né? Exercer bem a sua profissão. Então, estudem, gente. Estudem. Conhecimento é o que mais tem aí. Curso gratuito a perder de vista. Você acha online aí hoje mais de 300 cursos gratuitos. Tá bom? Então, falar que você não dá conta mentira. Né? E estudar online hoje, dá para você fazer 2 faculdades ao mesmo tempo, hoje estudando online. Né? Ou mais, né? Depende da disposição de cada um. Né? Então, estudem, se capacitem, sejam um profissional melhor a cada dia, até porque dinheiro é consequência do que eu sou. Né? Então, quanto mais eu me capacito, mais eu sou reconhecido, mais oportunidades há para mim, e mais eu sou valorizado, até porque o meu currículo tem valor. Né? Eu investi tempo, dinheiro e agreguei conhecimento. Então, muito bom. Estudem. Tá bom? Essa é a palavra-chave. Cera, brigadão e até a próxima. Depois a gente convida mais. Obrigado. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Fique em paz. Boa noite a todos. Agradecido. Obrigado pela oportunidade.